começar um ano sem saber para onde você vai nesse ano me parece muito arriscado. A melhor hora era outubro. Era outubro, né? A segunda melhor hora é hoje. O ano já começou, empresário, e você ainda não fez o seu planejamento estratégico? Então vem que esse episódio é pra você. Não tem uma fórmula que faz qualquer empresa crescer 10 vezes no ano. É no planejamento de longo prazo que você vai vencer esses primeiros obstáculos. O CEO da empresa tem que vender a ideia da estratégia pro resto do time. Se você entender este processo, e isso se fala na reunião de estratégia, você vai entender como você vai alocar os melhores recursos para você poder fazer a sua estratégia funcionar. Empresário, no episódio de hoje você vai aprender como fazer um planejamento estratégico efetivo para a sua empresa nesse ano. Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou a Roberta Antler, a líder do marketing do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Vamos lá. Ainda dá tempo, Rogério, de fazer o planejamento estratégico para esse ano? Olha, tempo dá. Mas falar pra mim, era a hora certa? Não. Perdeu-se muito tempo. Porque a gente vai definir a estratégia que a gente vai usar pro ano e o ano já começou. Aí você vai começar fazendo o quê? Vai fazer qualquer coisa. Vai pegar qualquer ônibus pra qualquer lugar? Você faria isso? Tu só faz esse tipo de coisa quando tu não sabe pra onde tu quer ir, né? Exatamente. Então, começar um ano sem saber para onde você vai nesse ano me parece muito arriscado, né? Já são mais de 20 anos como empresário. E por 19 deles a gente começou o ano sabendo para onde ia. Pelo menos. Então, faz diferença. Já faz muita diferença. Quase que eu falei um palavrão. Meu Deus do céu, como faz diferença. Quando é que era para ter começado? Já deveria ter começado... Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de preparação, de planejamento, de processos, né? A gente começa a falar do nosso A gente começa em outubro, a gente já começa a falar... agosto. Em agosto a gente fala que em setembro vai fazer, aí em setembro a gente já discute alguns pontos do que a gente quer melhorar, mas sentar para fazer mesmo, outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, mas no mês de novembro tá batido o martelo do que a gente vai fazer pro próximo ano. Mas beleza. E se não deu pra fazer? Janeiro, estamos em janeiro. A melhor hora era outubro. Era outubro, né? A segunda melhor hora é hoje. Porque, o que não tem remédio tá remediado. O que não dá pra aceitar é não ter um plano pra seguir em frente. Tá bom, não fiz o plano até agora, se eu fizer daqui pra frente é melhor do que não ter nenhum até o ano acabar. Já não fiz, então nem vou fazer e vou seguir a vida. Isso não é pode inaceitável, acontecer. Não dá. Porque aí você vai continuar andando o ano sem saber aonde você vai chegar o tempo todo. Saiu da garagem pra dirigir, o ideal é que você já esteja com o endereço. Exatamente. Saiu, começou a estrada, é melhor você colocar o endereço o mais rápido possível, né? Antes de continuar e perceber que 1000 quilômetros à frente você não entrou o próximo retorno é daqui a 1000 quilômetros. Exatamente. Então, a melhor hora é agora, já que não fez. E então, me dá um passo a passo aí, de como é que a gente faz um planejamento estratégico. Existe algumas coisas aqui. O principal é, se não tem cultura... Lascou. Descrita, né? Distribuída, divulgada, disseminada. Começa por aí, né? Como que eu vou fazer para garantir a cultura da minha empresa? Esse é um ponto. Mas não menos importante é começar por uma matriz. Começar por uma matriz chamada SWOT, né? Ameaças, oportunidades que a gente tem, né? Fraquezas e forças. Quando a gente fala de... Eu falei invertido, né? Forças e fraquezas. Então, quando a gente olha para forças e fraquezas, a gente está olhando para o nosso ambiente interno. Quais são as nossas forças? O que a gente é bom? Quais são as nossas fraquezas? O que a gente é ruim? Porque para as forças, você investe alguma energia para subir ainda mais as suas forças. As fraquezas, você identifica aquelas que você realmente vai assumir como fraqueza, vai observar ou vai transformar fraquezas em forças. É um pouco de ilusão achar que toda fraqueza que a gente tem, a gente vai transformar numa força. É romantizar, né? É romantizar, porque aí você deixa de pôr mais força onde você é forte, aí você acaba gerando um estresse desnecessário ali. É para você entender, é para ficar claro, né? E ameaças e oportunidades é quando a gente olha para o ambiente externo, tá? Mudanças macroeconômicas, inovação que veio de mercado mudou, teu produto sofre uma ameaça, tal. Que ameaças que a gente tem? E dentre as ameaças,
por exemplo, muda uma lei que gera uma oportunidade da gente fazer alguma coisa que a gente não fazia. Como é que eu vou agir? Né? Se você pensar, o evento criação do Uber, uberizou um monte de coisa, gerou um monte de oportunidade no mercado, tá? Quem estava ali de olho nisso e colocou numa matriz em algum momento uma oportunidade, analisou as oportunidades, identificou e realizou o processo e transformou uma oportunidade numa força. E aí pôs dentro da empresa e pôs para rodar, cresceu a empresa, aumentou o faturamento, enfim, e fez daquilo uma estratégia de crescimento. Exatamente. Então, quer começar? Eu acho que o principal é isso. É fazer a tua matriz SWOT. Tá com a matriz SWOT na mão? Desenhou legal? Eu vou pedir para produção, inclusive, colocar um modelinho de matriz ali. Tem muitos modelos, na internet tem um monte de desenho e tal. O importante é análise crítica, não deixar passar nada, entender realmente, fazer... Tem que ser a Roberta fala uma frase que eu gosto. Desenha uma... Dorme com a ideia, acorda, dá uma revisada, divide com o time, não é a primeira que vai ficar bom, faz mais algumas, corrige. Normalmente as pessoas confundem as fraquezas com ameaças. Exatamente. Dá uma ajustada nesses pontos, aí dorme com ela, tá? Bom, essa é a matriz SWOT. Matriz pronta, a gente vai definir aí estratégia do negócio. Mais um ponto importante aqui. O que a gente vai fazer nesse ano? A gente vai crescer, a gente vai buscar a expansão ou a gente vai buscar a estabilidade? Porque tem várias coisas que a gente pode fazer numa empresa. Vários Ubers que tu pode pegar aí pra... Tem vários caminhos, né? Por exemplo, nossa decisão de EAG dos últimos 3 anos foi crescer. Isso, crescimento gera caos, gera problemas que a gente tem que lidar. Agora, esse ano que a gente atingiu um crescimento... Vamos buscar a estabilidade. Não significa que a gente não vá crescer, mas a maior parte do investimento da nossa energia e do dinheiro que a gente vai gerar vai ser focado em estabilidade. Aumentar a margem, ajustar processos, trabalhar no time e tal. Isso gera o quê? Uma preparação. Porque a gente olha para a estratégia de 2024 já pensando como eu termino e que ponto eu vou fazer para fazer a virada para 25. Exatamente. E aí a gente vai discutir a estratégia de 2025 depois. Mas a gente já base sólida ou eu vou continuar a crescer mais um pouco? Exatamente. Minha base de novo? Porque mais importante do que a velocidade é não parar. Exatamente. Então, se a gente vai muito veloz e dá uma batida, pode ser ruim. Então, aí cada empresa tem a sua estratégia. Então, enfim, mas a gente já tem que olhar e saber que em 2025... a gente vai estar com a estrutura sólida. Aí nós vamos pensar no crescimento. Então, a gente vai trabalhando 2024 na estabilidade, já bolando o crescimento em 2025, que não significa que a gente não vá crescer, porque no processo de estabilização você gera crescimento. Acaba crescimento. É consequência. Mas não é um crescimento daquele do tipo, nossa, vou triplicar o meu tamanho. Não é exponencial. Exatamente. Entendeu? Então, se eu fosse falar aqui os principais, se você tiver isso e não tiver mais nada... você já está melhor do que a maioria dos pequenos e médios empresários. Porque, em geral, não se tem nada. Em geral, as pessoas não fazem a matriz SWOT. Não. E, em geral, esses tempos para trás, eu não me recordo, mas se a gente puder colocar aí, Ali, eu fiz uma reação a uma notícia que eu vi, que só menos de 17%, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a gente vai colocar aqui pro empresário ver... e aí vocês vão ver a pesquisa, né? O empresário abre mão do longo prazo porque está com problema no curto prazo. Só 17% das empresas seguem um planejamento de longo prazo. E o que... Opa, vendinha! E o que resolve bateram de fato... um sino aqui, gente, pra quem não ouviu. A gente fez venda, a gente é barulhento. É da nossa cultura, nós somos barulhentos. E aí, produção, o que eu quero dizer aqui, ó? O que resolve o problema de verdade é o longo prazo. A raiz do problema é uma raiz de longo prazo. Você precisa trabalhar a empresa no longo prazo. Se você ficar focado em resolver só os incêndios que estão acontecendo agora, essa não vai ser uma empresa sólida, uma empresa autogerenciável. Uma base sólida vai ser uma empresa sólida, vai ser uma empresa que vai ali. Você está sempre na correria, você não está olhando para o longo prazo, está perdendo a oportunidade de fazer coisas maiores e tal, manter a estabilidade da empresa. Enfim, a gente precisa de plano. Tem que pensar no objetivo. Produção, você consegue pôr essa reação que eu fiz? Aí eu acho que a gente tem a pesquisa que saiu foi Datafolha, se eu não estiver enganado. Eu reagi a esse... Não foi, Dai? Eu reagi a esse questionário. Essa notícia. E eu quero dizer para vocês aqui, ó, na minha humilde opinião, né? Mas com um certo conhecimento. Já fiz
3 vezes, 4 vezes. Uma empresa sair abaixo de 1 milhão de faturamento por ano e ultrapassar 20 milhões de faturamento por ano. É no planejamento de longo prazo que você vai vencer esses primeiros obstáculos. Que normalmente são os mais difíceis. São os mais difíceis, são os tempos início, mais né? difíceis. É o tranco. Exatamente. Mas depois que você aprende, que você faz o plano, confia no plano, segue o plano, fica muito mais fácil. Tem que confiar no processo de fazer plano. Plano é longo prazo vira o jogo. Só que vira o jogo no longo prazo. O brasileiro que não tem paciência, né? As pessoas em geral são muito imediatistas, né? Não pode ser imediatista. Pode, você pode querer fazer. Pô, tem o cara que abre a empresa, quer crescer 10 vezes e tal. Tá tudo certo, mas a gente tem que pensar que algumas fórmulas mágicas não existem. Não vai ter toda... Não tem uma fórmula que faz qualquer empresa crescer 10 vezes no ano. Isso acontece às vezes, mas não é a maioria das vezes. Na maioria das vezes o que eu vejo, empresas com planejamento voltado para longo prazo, né? Trabalho duro e correto, com um direcionamento correto, essas empresas se perpetuam. As que crescem 10 vezes também. Mas em geral, a fórmula que dá mais certo... Exatamente. É aí que tá. Então, o que eu conheço de fórmula que mais vezes eu vejo dar certo é a gente se planejar, seguir o plano, confiar no processo e pensar a longo prazo, mesmo que doa no curto prazo. É importante, né? Que com muita responsabilidade aqui. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que o pensamento é simples, dá trabalho, não é fácil de fazer, mas é simples de você entender o funcionamento. Tem que segurar. Mas você vai competir. Também, você vai competir. Pô, é fácil se desenvolver como atleta, sair na rua, correr e ser o campeão da corrida? Não. É simples o que tem que fazer. Tem que treinar, aí o treino é simples. Tem que fazer dieta, treinar 8 horas por dia, dormir 8 horas por dia. É simples você entender isso aqui. É fácil ser o campeão? Não, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, você vai ter que competir, você vai ter que ser o diferente nos pequenos detalhes. E como você vai fazer para ser o diferente nos pequenos detalhes? Vou te garantir, isso eu garanto. Faz uma boa análise SWOT, você vai encontrar os pequenos detalhes que vão fazer diferente, que vão te fazer diferente, e você vai estar na frente um passinho e tal, pelo menos da maioria. Se na tua SWOT tu não encontrar, é importante que desenvolva isso. Então, desenvolve. Né? E se você não encontrou, muito bem colocado, se você não encontrou na SWOT, você já sabe que você tem uma fraqueza, você não tem um diferencial. Exatamente. Aí tem que buscar um diferencial de mercado, um diferencial competitivo e desenvolver ele. E vai dar. Aí você coloca lá na ameaça ou na fraqueza, e aí você põe para ser desenvolvido. Aí é um plano de ação que tu cria pro próximo ano, né? E estratégia é sobre aumentar as tuas chances. Não significa que é certo que vai dar certo. Mas você aumenta sensivelmente as tuas chances. Exatamente. Eu falo isso na minha palestra o tempo todo. Você aumenta as chances de dar certo. Você não garante. E sem ela, é quase garantia que vai dar errado. Vai dar errado, exatamente. Então, aí você fica muito à mercê da sorte. Comandante, ainda dá tempo de garantir que esse ano seja o ponto de virada da sua empresa. Olha só, o programa EAG é um treinamento completo. Aqui nós trabalhamos os 6 pilares que vão fazer toda a diferença que a sua empresa precisa. Desde cultura, contratação, vendas e até gestão financeira da sua empresa. Eu quero convidar você a se juntar aos mais de 6.500 empresários que já estiveram aqui com a gente e tiveram as suas empresas mudadas a partir do nosso treinamento. Então, olha só, vou convidar você a se inscrever no link aqui da descrição do vídeo e participar aqui de uma sessão estratégica com o nosso time e entender se está na sua hora, se você vai fazer parte aqui do nosso programa. Vai lá! Empresário, EAG tem que fazer. E tu consegue ilustrar pra gente, Rogério, pra quem tá nos ouvindo, como é que funciona uma reunião de planejamento estratégico? Quanto tempo ela leva? Quem é que participa dessa reunião? O que se apresenta? Eu vou falar que eu acredito que na maioria das empresas que fazem seja nesse modelo aqui, né? Então, primeiro que, como eu sou organizadinho, tem uma ordem aqui. A gente começa pelo marketing, porque é o marketing que traz o cliente, a gente vai pro comercial, que é o comercial que fomenta. A gente segue a ordem do cliente dentro da nossa empresa. Isso, né? a ordem é essa. A ordem é a ordem da jornada do cliente. Tem uma regra para ser assim? Não tem uma regra, mas eu gosto. Porque a gente vem desde o momento que o cliente não é cliente, a gente atrai ele, aí comercial, né? Então marketing, comercial, operações, áreas de apoio. Isso. Gente, gestão, TI, operações. Terminamos com financeiro. E financeiro vem para fechar o ciclo. Por quê? Porque empresas são feitas para dar lucro, né? A conta tem que fechar. Porque o caixa é rei. O caixa é rei, né? Aí
a gente fecha lá no financeiro, porque se tudo que a gente decidiu aqui bate no financeiro, continua. Se não bate no financeiro, replaneja. E aí volta. Né? Então a gente tem isso. Quem participa geralmente? Os líderes, né? A direção. A direção, no caso aqui no EAG, na Luma também, é composta pelos donos. Então a gente tem lá o nosso sonho, o nosso objetivo de futuro e tal, e a gente transforma isso na estratégia através das lideranças, entendendo o que a gente vai precisar em cada uma das áreas para chegar onde a gente pretende. Então aí, entender o objetivo, a área entende qual é o objetivo e a missão da área, aí a gente desce mais um degrauzinho, metas. Aí a gente começa a gerar as metas. Vamos entender quais são os números que a gente tem que avaliar, o que dá certo, quais são as metas do ano. Aí depois, de forma tática, a gente desce mais um nívelzinho, as métricas de mês, porque os meses são diferentes, né? Geralmente, quando eu vejo, mas é melhor do que nada. A empresa pega e fala, quero faturar 1.200.000 no ano. Para eu faturar 1.200.000 no ano, eu tenho que faturar 100 mil no mês. Pode ser uma verdade? Pode, mas em geral eu vejo volatilidade nos meses. Então, mês de janeiro vende mais, mês de dezembro vende mais, aí o mês de julho vende menos. Então, num mês a meta é 100 mil, no outro é 80, no outro é 200. E você entende o seu mês e coloca a energia certa no lugar certo, na sazonalidade você faz ações. Se você entender este processo, e isso se fala na reunião de estratégia, você vai entender como você vai alocar os melhores recursos, pode ser dinheiro, pessoas, tempo, para você poder fazer a sua estratégia funcionar. E aí tu falou em metas. Aí depois desce mais um nível, aí tem o mês, aí tem o semanal, não é? Aí a gente entra na história de radar e tudo, pra gente controlar por semana e ter tempo hábil de corrigir o nosso mês. A gente controla os meses para ter tempo hábil de corrigir o ano. E aí as chances são de que a gente vai para a direção correta. Falando em radar, o radar é uma prática que o Rogério trouxe aqui para a empresa, né? Que a gente faz reuniões de liderança semanal, toda segunda-feira, por ordem, sagradas. A gente faz essas reuniões para justamente falar dos nossos números macros, para ver se a gente está no caminho certo, se a gente não está, o que a gente vai fazer. Fala dos planos de ação para corrigir. Os planos de ação que a gente vai corrigir, enfim, né? A gente sempre tem planos de ação nessas reuniões de radar, né? Mas, Rô, tu falou de metas. Metas. Como é que o empresário sabe que é o momento da meta dele ser mais ousada ou se ele precisa ser mais conservador? Na análise SWOT, ele vai descobrir um monte de coisa. Mas a gente não pode ser leviano de olhar para o mercado e achar que a gente vai estar nem muito melhor, nem muito pior que o mercado. Sempre buscando um equilíbrio. Nada é tão ruim que não possa piorar. E nada é tão bom que não possa ser melhor. Eu uso aqui a metodologia. Tem metodologias e metodologias para se fazer meta. A que eu gosto, aí já gravei alguns temas sobre isso. Gravei aula, gravei stories explicando letra por letra e tal. O que eu gosto é da meta SMART. O que a gente tem que entender? Se tá SMART. Porque SMART olha para dentro e para fora da empresa. O jeito SMART de se criar metas... Se fosse traduzir SMART, é o esperto, né? Que cabe do jeito certo. Não é nem muito nem pouco, sabe? E aí tem uma configuração de como você define isso. Ela não pode ser fácil para você atingir facilmente, mas também não pode ser difícil a ponto de não atingir. Então, você faz toda uma análise. Você olha para o mercado, o que o mercado tem de capacidade de compra do produto, do serviço que eu vendo? E o que eu tenho capacidade de produzir. Porque às vezes, qual que é o erro da meta? Eu vou dividir com vocês. Sabe como que nós já erramos meta? Se o comercial executasse todas as... Não aqui no EAG. Eu não tenho vergonha, porque eu estava começando, então eu me dou o direito de errar. Mas a gente tinha feito as metas. Aí quando a gente separando as metas lá, então a gente definiu lá uma quantidade de vendas para o comercial. E a meta de faturamento da empresa, certo? Quando eu tava quase chegando no final do ano e não tava dando bom, aí eu fiz uma conta. Na hora que eu fiz essa conta, eu falei, caramba, mas que tava perto do comercial bater a meta, ele vai fazer todas as vendas que a gente colocou e não deu o faturamento. A gente esqueceu de uma coisa muito básica, olha pra você ver, mas eu tava aprendendo, me dou o direito de errar. Eu escorreguei nessa casca de banana, depois não escorrega mais. Ele executando todas as vendas não dava o número do faturamento. Acreditem, pasmem, eu sei que vocês estão pasmem, mas a gente cometeu esse erro, serviu de aprendizado.
Não deu tempo de corrigir naquele ano, mas o tanto que corrigiu fez a gente não fechar no vermelho. Mas acreditem, eu tinha feito uma meta que mesmo que uma área batesse, não levaria a outra parte da empresa a bater a meta. Não agregou todos os custos. Imagina a gente definindo o número de leads, só que se gerar todos os leads nas métricas de conversão não dá a venda. Exatamente. É mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente tem que ser... por isso que tem que ser em time, todo mundo junto. O CEO da empresa tem que vender a ideia da estratégia pro resto do time. Por mais que isso não soe bem, o CEO tem que vender, o CEO manda. Mas convencer é melhor. E trazer a galera pra comprar... Porque, é uma grande venda, né, Rogério? A estratégia... vou falar um negócio. Empresário, presta atenção nessa daqui, que essa daqui fez várias viradas de jogo pra mim. Presta atenção. Se você fizer a pessoa comprar isso e pedir pra ela desenvolver uma meta, ela vai desenvolver uma meta que vai levar pra um número, eu aposto com você, talvez, se você tiver com o time certo, lógico, com as pessoas compradas, as chances são de, na hora que ela desenvolver a meta, ela vai dar um número maior do que o que você pensou. E se ela te der esse número, as chances são gigantescas de que ela vai entregar. Porque você ganhou dessa pessoa um compromisso pessoal. Deixou de ser só a profissão e fazer por fazer. É uma questão de honra em entregar. Eu vou falar, eu gosto muito do meu time. Eu trabalho com pessoas que têm honra. Deu trabalho chegar lá, né, Roberto? A gente, tá suando ainda pra chegar lá. Mas vale cada centavo. Porque quando a pessoa pega na honra de te entregar, quando você faz o processo ali, a pessoa fala, é uma questão de honra, é pessoal pra mim, eu vou entregar. Agora imagina 10 pessoas do time fazendo a mesma coisa. Agora imagina seu time inteiro com a mesma cabeça de, a gente tem um objetivo, e o nosso objetivo é chegar nesse lugar. E se a gente chegar lá, todo mundo vai se dar bem, inclusive o dono da empresa. E é isso que a gente quer. E a gente entendeu o jogo. Esse jogo é o jogo que eu quero jogar. Ele é desafiador, ele me faz crescer. Eu vou atingir, com isso eu vou ter mais resultado. E no ano que vem a gente vai ser melhor ainda. É imparável essa empresa. Imparável. É imparável. É imparável. Não tem nada que vá fazer isso não acontecer. Nada. Então, esse é uma dica que eu falo, cara... Se conseguir fazer isso, e dá trabalho fazer isso, mas é recompensador, é isso que vai gerar mais tempo, mais lucro, mais dinheiro no caixa, envolver as pessoas certas, nos lugares certos, da forma certa, é imparável. E aí, pensando nessa definição de metas do planejamento estratégico, se o empresário tem que ser mais ousado ou mais conservador, ele tem que entender o momento da empresa dele. No fim, eu não respondi, né? Exatamente. Depois que você define tudo isso e entender com o seu time, com a análise de mercado, tem que ter uma análise de mercado, né? Numa certa maturidade, o time ajuda você a fazer essa análise e traz. Aí vem a análise do ponto de vista da economia, né? A CFO traz. Aí vem a análise do ponto de vista comercial, porque aí a gente tem um gestor comercial que conversa com todos os presidentes das empresas que a gente presta serviço. E tá entendendo o que essas empresas estão pretendendo fazer. Você entendeu que a gente trouxe uma análise econômica geral, mas a gente trouxe o que as empresas das quais... Né? Você tem que entender das pessoas. O que as pessoas que estão consumindo o teu produto estão fazendo? Como que está o mercado de consumo? Existem diversas pesquisas para isso. Você entendendo isso, vai fazer mais calor, menos calor. As pessoas vão consumir mais academia, menos academia, mais sorvete, menos sorvete. Qual a tendência do mercado para o ano que vem? Que tendências tem de mercado? Como que a gente que presta serviço B2B, né? Empresas para empresas, na Luma, por exemplo, meu time está sempre conversando com o cliente e entendendo. A gente sabe... que o banco X vai investir tantos milhões em locação de veículos no ano. A locadora tal comprou a locadora tal. E aí isso vai fazer o mercado crescer porque o brasileiro está investindo mais em locação de... A gente tem esses dados. Aí olhando para esses dados, a gente define, cara, a gente tem que ser mais agressivo em tecnologia. Dá para ser mais agressivo. E aí a gente vai aumentar a meta aqui, o investimento em tecnologia. Não, a gente vai aumentar aqui, treinamento de pessoas, porque o que a gente vai precisar agora é da habilidade das pessoas, do intelecto das pessoas, porque vai vir uma demanda aqui, que é a demanda X, Y. É assim que a gente faz. Ou é hora de segura, o negócio tá feio,
vai ser difícil crescer, a gente tem um share muito grande do mercado. Qual é a nossa métrica? Não perder o que a gente tem, a gente já ser mais rentável, entregar mais para o cliente ganhando mais. Ó, se você, esse é o pensamento. Eu já discuti isso em reuniões várias vezes. Como que eu entrego mais para o cliente ganhando mais e cobrando menos? Exatamente. É uma fórmula dificílima de ajustar, mas algumas vezes a gente já conseguiu. E aí o que eu conquisto com isso? Confiança. LTV, Lifetime Value, mais tempo vendendo mais produto para o mesmo cliente. Aí tu pode ser o cliente já custou para entrar na sua base. Porque depois ele vai te ajudar a crescer. Então, eu facilmente, não é um chute aqui, é uma experiência. Ora eu sou conservador, ora eu sou arrojado. Ora eu sou conservador, ora eu sou conservador, ora eu sou conservador. Depois vem arrojado. Então, não, na minha opinião, não tem momento só de ser arrojado e só conservador. Eu acho que ao longo do período tem momentos que você vai mais agressivo, menos agressivo e tal. Estudo. Só agressividade também não funciona. Eu acho que uma coisa única não funciona. Tem que ter um mix de coisas. Né? Igual a gente fala de marketing. Marketing não é uma ciência exata, né? A gente estuda. E é uma ciência humana. Porque aí o comportamento humano muda, a gente tem que mudar junto. As ferramentas mudam e a gente tem que mudar junto. A forma como a gente Exatamente. faz essa abordagem. Né? E aí, Rô, tu falou de erros, né? Que erros foram cometidos, lições foram aprendidas, né? Além de calcular o número errado, que não é uma coisa que não pode acontecer. Não pode. O que mais que os empresários não podem cometer? Que erros mais que eles não podem cometer? Vou falar aqui. Ou os principais. O ano, vou dividir experiências aqui, né? Esses dias eu falei pro Marcelo, por que a gente não foi tão bem esse ano na Luma? A gente não foi tão bem. Por quê? Olha, o porquê exato, a gente ainda não sabe. A gente tá fazendo uma tese. Estamos escrevendo uma tese. Mas eu vou falar pra você uma coisa. A gente seguiu o plano de ponta a ponta. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas falam, porque algumas coisas deu errado, como é que tava o plano? Aí você vê que o cara se desviou do plano. Aí eu vou falar, bom, não foi tão bem porque não seguiu o plano. A gente não foi tão bem. Aí o que eu trago pra você? A nossa análise de mercado, macroeconômico, interno, externo, não foi boa. A gente analisou as coisas erradas, tomou as decisões erradas. Acontece, você pode fazer o plano e seguir o plano. Olha só, eu não acho que o plano de eletrificação de frotas foi a melhor decisão do mundo. Porque tem gente testando diesel diferente, tem gente testando combustível que não é fóssil, tem gente testando, sei lá, hidrogênio, tem gente testando água. Dá pra falar que a melhor estratégia do mundo foi a eletrificação? Não, porque ainda não. Mas é um plano. E as empresas estão seguindo um plano, acreditando numa coisa. E pode dar errado. Então, não é porque você fez um plano que vai dar certo. Você vai acreditar no plano, você vai seguir o plano, você vai buscar isso. E a hora você vai definir que, não foi o melhor plano, eu vou ter que mudar o plano. E tu vai analisar esse plano. Você não muda o que você tá fazendo, você muda o plano e aí você troca o plano que você vai seguir. Pra fazer isso com segurança, pra não ser leviano, pra não fazer as coisas chutando que vai dar certo. Então, falei desde o começo, o plano não é garantia. Ele é um aumento de chance. Aumento de chance muito considerável. Se não tem o plano, tem muita chance de não conseguir, de errar, né? Agora, até porque como você tá seguindo o plano, Roberto, você tá vendo que tá dando errado pelo plano. Então o plano pelo menos te deu uma luz de que você tá errado. Você vai ver que você tá errado mais rápido. Aí tu tem Aí o que você faz? Você rapidamente muda isso daqui no plano e ajusta a tua rota. Ajustar a tua rota, exatamente. E pro comandante que nunca fez uma reunião de planejamento estratégico, qual é o primeiro passo que ele faz? Primeiro passo são os que a gente deu no começo, não muda. Aí ele vai falar assim, mas eu não sei exatamente. Pois é, você vai aprender fazendo. Eu também não sabia. Eu estudei, aí eu tinha o conhecimento, certo? Estudamos, né? Time estudou. Aí eu sabia o que tinha que fazer. O que eu fiz? Pulei na piscina e fui nadar pra ver se o que eu conhecia funcionava. Então, caí de cabeça com o time e nós começamos a rabiscar. Aí, o primeiro a gente achou que era o máximo, seguiu, algumas coisas deram certo, outras deram errado. No ano que vem, a gente fez outro. A gente descobre por que deu errado. Só que a gente já sabe o que deu errado, o que deu certo. A gente melhorou, evoluiu, entendeu que tal pensamento faltou e a gente evoluiu. E aí, por que agora... Eu não vou falar que a gente sabe, porque seria até arrogância, né? Não, com certeza. Mas olha, eu vou falar que tem...
23 anos de evolução. A gente já cada um foi melhor que o outro. Pra aprender bastante também, né? Mas o ano que vem, quando a gente for olhar pro plano de 2023, a gente vai falar, pô, tinha ponto pra melhorar. E a gente melhora. Eu não acho que vai chegar um dia que a gente vai falar, fizemos o plano perfeito. Vai ter o plano que deu mais resultado. Mas todos os anos, quando eu volto pra trás, que eu olho, eu falo, caramba, tem umas coisas aqui que a gente podia ter feito um pouco melhor. E esse é o segredo do não sei se do sucesso pra falar, mas eu acho que sim. Esse é o segredo do planejamento estratégico. Bem executado, né? E aí, assim, eu não tenho. Segue esses 4 passos mais simples. Depois tem outras coisas que a pessoa vai aprender. Aí tem matriz de Anzov. Não quero ficar falando nomes aqui agora, porque senão aí perde a concentração. Faz esses 4 passos que a gente deu aqui primeiro. Cara, resolvido isso, você já tem um plano que é melhor do que nenhum. Não vai, eu acho que tem que ir atrás de fazer o melhor que você pode, e não atrás da perfeição. Faz isso. Cuida da sua cultura. Faz a matriz SWOT, bem feita. Análise de mercado. Define qual a estratégia de negócio você vai adotar e segue. E vai evoluindo. Até chegar a próxima vez que você vai fazer. Aí você olha para o plano, entende o que você fez, que caminhos que você seguiu, o que deu certo, o que deu errado, e evolui mais uma vez. E aí vai fazer. A habilidade vai se ganhar fazendo. É musculatura, né? Vai desenvolvendo, né? A gente tá encerrando, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. Rever o plano no planejamento estratégico é necessário? Em alguns momentos sabe por quê? É exatamente para isso que você tem um plano. Então, você foi lá, eu gosto de trimestres. A gente chama de análise crítica da direção. Eu gosto por trimestres, porque num trimestre, às vezes um mês você não foi tão bem, você corrigiu uma rota aqui, aí os outros 2 meses te põem em recuperação. Aí você se recupera daquele mês que não foi muito bem. Quando você olha o trimestre, você fala, atingiu o trimestre. Meu plano me parece que tá na rota correta. Aí você vai para mais um trimestre. Me parece que tá na rota correta. Aí você vai indo. Etapa por etapa. Já pode começar a pensar Você só enxerga, dirigindo à noite com o farol aceso, só dá para enxergar o tanto que o farol ilumina. Quando que você vai enxergar o próximo tanto? Quando você andar esse tanto que ele iluminou, e aí ele iluminar o próximo tanto. E assim você vai indo. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. Você anda um trimestre e olha para o próximo. Anda um trimestre e olha para o próximo. Agora, você andou o primeiro trimestre, não chegou muito perto. Nem tão perto assim. Talvez atingiu 60% do que queria. Ou acende um alerta enorme. No primeiro mês do segundo trimestre, continuou, senta, para tudo, vamos rever o plano, porque a gente errou feio em alguma coisa aqui e vamos encontrar esse erro. Vamos ver onde a gente tá errando. Ajusta e volta. E volta a andar. E volta a analisar. E volta a conferir, porque o verbo é conferir não e confiar, ajustar. Né? O plano não é escrito em pedra, a gente pode mudar. Beleza. Rô, muito obrigada. Eu acho que essa conversa de hoje sobre planejamento estratégico foi muito esclarecedora, porque é uma coisa necessária que as pessoas precisam fazer, mas nem sempre as pessoas sabem que elas precisam fazer e que existe uma forma de ritualizar esse processo para que ele fique até mais claro. E o ritual é importante. Né? Exatamente. Aqui no EAG nós temos vários rituais e funciona, até para cultura. Para desenvolvimento de cultura e estabelecimento de cultura. Bom, empresário, se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar o nosso conteúdo. Temos no Spotify, temos no YouTube. Comenta aqui, diz pra gente o que você achou. Se quer deixar um comentário, quer deixar uma pauta pra gente, uma sugestão, deixa que a gente lê os comentários e fala sobre elas. Não se esquece de inscrever no nosso canal do YouTube, né? A gente tem conteúdo todos os dias pra você lá. E é isso. Rogério, muito obrigada. Valeu. Valeu. Valeu, empresário.